Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki e hoje é o segundo vídeo sobre minhas opiniões impopulares. Lembrando que vocês não precisam concordar com nada que eu disser aqui, o intuito do vídeo não é esse, mas sim falar algumas coisas que a gente não costuma falar, porque isso causaria uma treta entre as kids. Mas como o canal é meu, eu falo o que eu quiser. E bora começar então com a primeira, que é K-popers brasileiros só se interessam porque é coreano. O brasileiro, meu povo, tem um complexo de inferioridade absurdo. Um exemplo, um grupo coreano debuta e vão correndo atrás de divulgar, mas se é algo daqui, um grupo de B-pop, por exemplo, ignoram. Parece que são só os brasileiros que são assim, que recebem migalhas e se contentam, acham que tá bom. É a mesma coisa que no YouTube, tem uma penca de coreano que nem se interessa pelo Brasil, mas faz conteúdo reagindo a coisas daqui, porque o povo trouxa vai lá dar ibope. Ficam tirando sarro do B-pop, falando que nunca vai ser como K-pop, não acompanham, falam mal, sendo que o B-pop é tão bom quanto, se não melhor, que muitas músicas de K-pop. Ah não, mas se não é coreano não quero. Mas vocês acham mesmo que o K-pop seria tudo isso que é hoje se não tivesse o apoio do próprio público coreano? Mas é lógico que não. Se a Coreia não tivesse dado apoio e atenção, talvez seu grupo preferido nunca existisse. Essa é a diferença. Os K-popers brasileiros, ao invés de enaltecer os grupos daqui, afinal nós somos brasileiros, não, ficam de deboche, achando lindo lá o coreano que só lembra da gente quando quer money. Engraçado que o contrário nunca aconteceu. Eu nunca vi os coreanos darem ibope para um brasileiro só por estar reagindo a K-pop. Mas eu tenho uma notícia para vocês, galera. As empresas só vão começar a nos valorizar no dia que a gente parar de achar que tá tudo bom e realmente fazer algo a respeito. Eu não estou dizendo que agora vocês têm que parar de acompanhar os grupos e boicotar todo mundo, não. Mas reconhecer o esforço do pessoal daqui, a nossa cultura, apoiar e fazer o B-pop tão popular quanto o K-pop. Porque esse é o nosso papel. Até parece que a Coreia vai dar bola para os grupos daqui. E pro povo que sonha em ser idol, eu já disse algumas vezes, mas é muito mais provável se tornar idol no Brasil do que na Coreia. Se o pessoal desse a mesma quantidade de atenção e esforço que coloca nos grupos coreanos, nos grupos de B-pop, provavelmente a gente já teria a nossa própria indústria. E não faz o menor sentido reclamar de xenofobia, sendo que nem a gente apoia o nosso próprio país. Pelo contrário, menospreza. Se o exterior reconhece que temos poder, é porque somos importantes, mas não estamos sabendo usar esse poder. Para entrar no Japão, a Coreia teve que admitir idols japoneses. Para entrar na China, a mesma coisa. Por que não poderia ser assim com o Brasil também? E a resposta é óbvia, porque eles não precisam nos conquistar. A indústria sabe que mandar um oi pro Brasil basta. A grande maioria dos rappers no K-pop são fabricados. Tem muito idol que se diz rapper, mas para mim parece mais uma caricatura. Eles/elas trançam o cabelo, fazem gírias e poses, cantam sobre serem perigosos, fazem sinais de armas com as mãos, usam tatuagens falsas, alguns até têm a pachorra de fazer bronzeamento e colocar até aquele dente lá de ouro que eu não sei o nome. Mas a realidade é muito diferente. Esses idols agem como se fossem verdadeiros gangsters ou mafiosos, sendo que moram na Coreia do Sul, um dos países mais seguros do mundo. Pegam o estereótipo de rapper norte-americano e usam como se fosse uma fantasia, mas não ostentam esse comportamento à la Cardi B fora das câmeras e os verdadeiros rappers são esquecidos dentro da indústria. Ah, lembrando que as expressões faciais são todas programadas, não é algo natural, é tudo parte da coreografia. Claro que quem acompanha o K-pop sabe muito bem disso, que é apenas entretenimento, que eles usam mesmo como se fosse um adereço. Mas tem muita gente que ainda colocam alguns rappers do K-pop como se fossem realmente rappers, quando na verdade, lá no fundo, a gente sabe que não são. Essa é uma opinião polêmica, eu sei que vai gerar assunto, mas a gente também não pode ser hipócrita de dizer que o K-pop não usa estereótipos, sendo que a gente sabe que sim, e esse é um deles. Nem toda música de K-pop é boa. Alguns K-popers ficam literalmente furiosos
quando a gente diz que não gostou de determinada música de um grupo. Só que primeiro, não é porque a gente é K-popper que automaticamente a gente tem que gostar de tudo. E segundo, que na maioria das vezes quem escreve a música não são os grupos, mas sim produtores, escritores, compositores, enfim, tem uma equipe por trás das músicas. E então, quando a gente diz que não gostou desse trabalho, a gente não está criticando o trabalho dos grupos, mas sim dessas pessoas que administram eles. E a gente, como público, tem todo o direito de opinar, afinal, se a gente ficar falando que gostou de tudo, a produção vai continuar, claro, investindo nesse tipo de música. Só que isso pode fazer a popularidade do grupo cair e assim acabar tendo menos fãs. Então é melhor que a gente fale a verdade, que a gente diga que não gostou, para evitar que façam novamente. Lembrando também que às vezes nem mesmo os próprios idols gostam das músicas que eles cantam. Então, se nem eles que são os idols gostam, por que diabos eu sou obrigada a gostar? Claro que existe uma diferença muito grande entre não gostar e dar hate. Não gostar, ok, você tem todo o direito, mas aí já ir lá, dar dislike no MV e ficar falando mal do grupo já é outros 500. Uma coisa é dar a sua opinião de forma respeitosa e outra é agir como Kid. BTS não pavimentou o K-pop. Essa discussão sobre quais grupos abriram portas para outros é muito recorrente no K-pop, e por mais que o BTS tenha sido o grupo que mais se destacou no ocidente, antes deles já tiveram outros. Psy, Wonder Girls, Girls' Generation, Big Bang, Super Junior e muitos outros também foram responsáveis por abrir as portas do ZEWA para o K-pop. De fato, muitos K-popers conheceram o K-pop por causa do BTS, mas não é como se eles fossem o único grupo que se destacou no ocidente, sendo que no passado já tivemos muitos outros. Eu acredito que eles foram responsáveis pela própria fama, até porque eles são o maior grupo e o outro grupo que tá ali pertinho deles é o Blackpink. Fora esses dois, os demais grupos não têm o mesmo nível de popularidade. As portas do ZEWA abriram para o BTS e o Blackpink, mas para o restante dos grupos ainda estão muito longe. Popularidade não se resume apenas a visualizações no YouTube. Muitos K-popers pensam que grupos como EXO, Red Velvet e Twice não são tão populares devido às visualizações no YouTube. Porém, a grande maioria dos fãs destes são chineses e o YouTube é bloqueado na China. Caso contrário, músicas como Monster, Psycho e Fancy provavelmente já teriam alcançado 1 bilhão de visualizações, já que tanto a SM quanto a JYP concentram mais suas promoções na Ásia. E esse foi Opiniões Impopulares parte 2, lembrando que vocês não precisam concordar com nada que eu disse aqui, eu apenas estou expondo a minha opinião e vocês têm todo o direito de concordar ou não. Evitem também brigas desnecessárias, como vocês sabem, isso não vai levar a lugar algum. Vamos manter o respeito, até porque o meu canal não é bagunça. E é isso, kisses e let it go!